Tudo bem, jovens? Vamos continuar nosso vídeo aqui falando sobre termoelétricas. E nesse vídeo a gente deve falar sobre biogás, biomassa e energia nuclear. A biomassa é uma fonte alternativa e renovável de energia. Ela utiliza a queima do bagaço da cana-de-açúcar para gerar eletricidade. Ela utiliza o resto industrial da produção de etanol, que seria descartado, que poderia ser jogado fora e virar um problema para a produção da energia elétrica. Eu falei da cana-de-açúcar, que é de longe o mais utilizado no Brasil, mas na verdade a biomassa é utilizar qualquer recurso renovável de matéria orgânica, seja ela animal ou vegetal, para a produção de energia elétrica. E eu vou voltar aqui para a cana-de-açúcar, que é a principal biomassa brasileira. Depois de colhida a cana-de-açúcar, ela é moída e é extraída a garapa da cana. Mas 28% da cana é bagaço que não é utilizado no processo. Esse bagaço tem quase 50% da energia acumulada pela planta. Então o que eles fazem com esse bagaço? Eles queimam o bagaço. Parte da energia é usada na própria usina, seja ela para mover os equipamentos mecânicos ou mesmo em processo de aquecimento, e quase 40% dessa energia é transformada em eletricidade. Então a usina de cana-de-açúcar produz etanol, pode produzir açúcar e também comercializa energia elétrica. E o Brasil, por ter uma área agricultável gigante, tem um potencial de cogeração de energia muito importante. Hoje já temos mais de 500 empresas produzindo eletricidade por meio de biomassa no país. A cana-de-açúcar sozinha é responsável por 13 gigawatts de energia no país. Mas mesmo em menor escala, outros produtos também são utilizados para a produção de eletricidade no país. A gente vê a rápida expansão, principalmente depois da crise energética brasileira dos anos 2000, da utilização desse tipo de recurso para a produção de eletricidade. Outro tipo de recurso interessante para a produção de eletricidade é por meio do biogás. O biogás ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica, produzindo gás. E esse gás pode ser queimado para a produção de eletricidade. Os principais insumos para a produção do biogás é o adubo orgânico, principalmente de fezes de animais, em granjas de porco, granjas de galinha ou mesmo com criação de gado confinado. Pode ser utilizado ainda dejeto orgânico de algumas indústrias, por exemplo, um abatedouro. Ou mesmo lixo da cidade, que tem bastante material orgânico, poderia ser decomposto para a produção de biogás. Aqui a gente tem um exemplo de biodigestor. Os dejetos ou materiais orgânicos, eles devem entrar no biodigestor. Esse biodigestor ele é fechado porque as bactérias não podem ficar em contato com o oxigênio, senão elas morreriam. E essas bactérias vão decompondo o material orgânico, produzindo gás natural. Além do gás natural, é produzido biofertilizante depois da decomposição desses materiais. Aqui a gente vê uma fazenda com esquema de biogás. O estrume de animais confinados, ele é canalizado até um biodigestor. O biodigestor é como se fosse uma piscina gigante com uma lona fechando ele hermeticamente. Os micro-organismos vão consumir o material orgânico e produzir biogás. Eu posso utilizar esse biogás para geração de eletricidade ou mesmo para abastecer um carro movido a gás, igual os que a gente tem aqui no estado. A matéria orgânica, depois de decomposta, ela vira um excelente adubo que pode ser utilizado na própria fazenda. A gente tem aqui quase que um ciclo fechado, onde o animal produz excremento, esse excremento ele é usado posteriormente como um adubo para as plantas, que volta a ser ingerido pelos animais. E a gente tem uma produção ecologicamente correta de energia elétrica e alimento como um todo nessa fazenda. Tanto a biomassa quanto o biogás são importantíssimos na redução de emissão de CO2. Elas retêm o CO2 em um ciclo fechado e a gente pode utilizar esse ciclo diversas vezes. A decomposição natural de um resto industrial, de um bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, ou mesmo de um esterco de animal, se jogado no meio ambiente, ele vai ter uma decomposição natural e vai emitir gás metano para a atmosfera. O gás metano ele é muito mais poluente que o CO2 para efeito estufa, por exemplo. Outra característica importante é a geração de emprego e renda para o trabalhador rural, além da emissão de crédito de carbono. Alguns países que se comprometeram à redução de emissão de CO2 acabam financiando investimento em biomassa e biogás que justamente reduz a emissão de CO2. O Brasil também tem uma política importante
que favorece a biomassa e o biogás, que é justamente para redução de resíduos sólidos e que poderia ser utilizado nas grandes cidades, tanto na captação de esgotos quanto na reutilização do lixo. E até mesmo o que sobra do processo do biogás, que é o biofertilizante, é utilizado para fertilizantes naturais, e o que sobra da biomassa, que é a cinza, é utilizado para cimento. Então é um ciclo fechado, nada se perde nesse ciclo. Mas um aspecto negativo é a monocultura da cana-de-açúcar, que domina grande parte do país. Isso tem alguns impactos, principalmente pela degradação do solo. Vou deixar aqui alguns vídeos sobre biomassa e biodigestores, fiquem à vontade para ver. E vamos começar a falar um pouquinho de energia nuclear. A energia nuclear vem da quebra de um átomo de urânio por meio de uma fissão nuclear. Ela é muito interessante porque 1 kg de combustível nuclear equivale a 100 toneladas de carvão. Então é um combustível que tem uma densidade de energia muito grande. No mundo, 17% da energia elétrica vem de termonucleares. E países como a França, Estados Unidos e Japão têm uma dependência muito grande desse tipo de fonte de energia. Ela é uma energia muito polêmica e alguns países estão desistindo da energia nuclear, como por exemplo a Alemanha. Entre a década de 50 e a década de 80, principalmente por conta da corrida nuclear, muitos países investiram em energia nuclear, dentre eles o Brasil, por exemplo. A gente viu uma rápida expansão da quantidade de usinas nucleares construídas e depois isso caiu um pouco em desuso por conta do custo da energia nuclear ser muito elevado. E atualmente, por conta da necessidade energética, as usinas nucleares voltaram a ser construídas. E os principais países que utilizam energia, novamente, são Estados Unidos, França, Japão, Rússia e China. Principalmente a China, que está investindo muito dinheiro na construção de novas usinas nucleares. A gente visualiza aqui o ciclo térmico de uma usina nuclear. E a gente pode distinguir 3 circuitos. O primeiro circuito é um circuito fechado, ele está totalmente isolado do meio externo. As barras de urânio, por meio da fissão nuclear, liberam energia para aquecer esse líquido nesse primeiro circuito. Esse líquido não entra em contato direto com a turbina, devido ao risco de vazamento e ao risco de acidente nuclear, pois esse líquido tem uma radioatividade muito elevada. Então esse líquido com uma alta temperatura e uma alta pressão, ele entra numa caldeira para aquecer a água do ciclo a vapor. Depois da troca de calor, esse líquido é rebombeado para onde estão as pastilhas de urânio, onde ele pode absorver mais calor para esse ciclo fechado. Esse segundo ciclo aqui em azul pega o calor do primeiro ciclo e aí sim transfere isso para uma turbina a vapor. Essa turbina faz girar um eixo que está ligado no gerador elétrico para a produção de eletricidade. Na saída dessa turbina, a gente tem um condensador que vai transformar o vapor em líquido para ser bombeado de volta para o nosso sistema. A gente pode observar ainda um terceiro ciclo, que é o ciclo de refrigeração, ou seja, o ciclo do condensador, onde uma quantidade de água fria muito grande entra no nosso condensador para refrigerar os gases que saem da turbina. A usina de Angra, por exemplo, ela foi construída na beira do mar, justamente para utilizar água salgada no condensador. Alguns banhistas falam que as praias ali em volta da usina são um pouco mais quentes que o normal, mas esse aquecimento tem um limite. A usina não pode aquecer demais a água do mar, porque senão ia afetar muito os peixes daquela região. A energia nuclear se resume basicamente a Angra 1 e Angra 2, além de Angra 3, que continua em construção. Em termos de combustível, o Brasil extrai urânio em 3 lugares diferentes no país: em Caldas, em Itatiaia, no Ceará, e em Lagoa Real, em Salvador. Esse combustível ele é enriquecido aqui no município de Resende e depois transferido até a usina de Angra. Um aspecto positivo da energia nuclear é que ele tem uma emissão zero de CO2, ou seja, ele não emite poluentes para a atmosfera. Ela é uma usina relativamente pequena, então que pode ficar perto dos grandes centros urbanos. E conforme a gente disse, o urânio está disponível em grande quantidade do país. E dentre os impactos negativos, o principal é a poluição térmica da água, e tanto o custo da energia quanto o custo da construção de uma usina ele é muito alto, tanto que Angra 3 até hoje não ficou pronta. E um outro aspecto negativo é que o lixo nuclear ele tem que ser constantemente armazenado. Mas eu acho que o maior risco e o maior medo da população é justamente a questão de acidente nuclear. No mundo a gente já teve 3 grandes acidentes nucleares com esse tipo de usina, e é por isso que a Alemanha está desativando todas as usinas nucleares do país.
Acredito que o maior acidente até hoje foi o de Chernobyl e o último aconteceu em 2011, depois de um tsunami no Japão. Deixo aqui alguns vídeos para reflexão sobre a energia nuclear. Um outro tipo interessante de energia é a energia geotérmica. Ela usa o calor que está concentrado no interior da Terra para a produção de eletricidade. Em alguns pontos da Terra onde essa camada é mais fina, é possível injetar água fria. Essa água vai aquecer no interior da Terra. A gente consegue captar essa água aquecida para a produção de eletricidade. E no mundo já existem algumas poucas usinas que trabalham dessa forma. Se alguém tiver a oportunidade, em Caldas Novas, temos rios de água quente. A água brota do chão com a temperatura bem elevada. Para nossa reflexão, seguem aqui algumas reportagens. Basta você clicar no material em cima da reportagem para abrir ela completa, quem tiver interesse. E a gente tem instalação de novas termoelétricas no Brasil. A gente tem a questão da Eletrobras finalizar ou não a obra da usina de Angra 3. Na contramão, a Alemanha está desativando as usinas nucleares do país. E partindo para energias renováveis, a gente vê grandes investimentos em energias renováveis, em biogás, em bioenergia, por exemplo, incluindo 21 termoelétricas de biomassa que foram inauguradas em 2019. E mesmo algumas usinas que trabalhavam com gás natural, elas estão migrando para a energia solar. Deixo aqui as referências que eu utilizei nesse trabalho. Vou deixar esses slides e uma apostila desse material na plataforma. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato por e-mail, chat ou mesmo pelo fórum. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das termoelétricas e fico à disposição para todos aqui. Abraço!